Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área, e a história que eu vou contar hoje para vocês é sobre as viagens marítimas espanholas e as divisões do mundo colonial, com o Tratado de Tordesilhas sendo a divisão aí mais conhecida desse momento. Bora começar! Bom, nosso momento de hoje eu dividi em 6 partes. O contexto dessas navegações, o início delas, como que Colombo chega na América em 1492, os tratados e divisões que Portugal e Espanha vão assinar referente a essas terras encontradas, as consequências de todas essas viagens e uma curiosidade, por fim, a gente vai ter ali o nascimento da América num mapa europeu de 1507. E não esqueça que vale a pena dar uma conferida, nós temos uma outra aula gravada sobre as expansões marítimas portuguesas. Confere lá. Nós temos 2 aulas que explicam basicamente esse contexto, uma aula que fala sobre mercantilismo, uma outra aula que fala sobre as motivações portuguesas para realizar essas navegações, mas basicamente qual é o contexto espanhol para que isso aconteça. Então, primeiro, existem motivações para que as grandes navegações ocorram a mando espanhol. A reconquista dessa região ibérica, com a formação do Reino da Espanha expulsando os árabes, com ideal cruzadista, então a Espanha e Portugal estão se formando como país moderno, ou países modernos, né? Havia um monopólio italiano sobre o mar Mediterrâneo e esses países então não queriam mais a Itália como atravessador ou atravessadora. A nobreza queria conquistar novas terras, a economia era mercantilista, né, na ideia de acumular metais preciosos, a igreja, na sua ideia cruzadista, queria expandir a fé cristã, empurrar os muçulmanos para outras regiões, a monarquia tinha apoio dos burgueses para conquistar novas rotas comerciais e algumas minas europeias entrando em esgotamento, e aí eu vou ter um sistema monetário entrando em desestruturação. Então o contexto espanhol para que as navegações ocorram é basicamente esse aí. Bora falar sobre o início dessas navegações então. O mais doido disso tudo é que a navegação, uma das mais importantes e mais faladas, né, a chegada de Cristóvão Colombo na América, acontece no mesmo ano que a Espanha ela termina o seu processo de formação de Estado moderno. Em 1492, os reis católicos, Isabel e Fernando, que vão montar o Reino da Espanha, eles conseguem expulsar os muçulmanos da região sul da Península Ibérica, que era a região de Granada. Então eles terminam essa expulsão, proclamam o Estado, o Reino da Espanha, e aí eles vão contratar um genovês, né, da região da Itália, chamado de Cristóvão Colombo, para comandar uma viagem em direção às Índias. Vamos lembrar que a galera queria uma rota alternativa para chegar nessa região oriental, pegar essas especiarias, trazer de volta para a Europa e revendê-las, né? Acabar com o monopólio italiano. E aí, no meio do caminho, eu já faço acordos comerciais, controlo outras rotas, domino outras novas terras e por aí vai. E vamos lembrar que o Cristóvão Colombo ele desafia o imaginário de uma época. Não só ele, vários navegadores, mas assim, as pessoas acreditavam em monstros marinhos, que a Terra era plana, que no final tinha um abismo. Então ele, até influenciado por ideias renascentistas, acreditava na esfericidade da Terra, ou seja, que a Terra era redonda. E aí eu não preciso necessariamente pegar a rota padrão, eu posso ir por outro lado. Então ele vai ter essa ideia de circunnavegação. E enquanto isso, Portugal fazia o que a gente chama de périplo africano. Portugal optou por fazer uma outra rota, né, fazer o contorno ao redor da África para chegar nas Índias. Já a Espanha decidiu fazer uma outra rota, e aí, claro, né, eles não tinham noção do tamanho, da distância, e no meio do caminho tinha o nosso continente, o continente americano. Finalmente, então, Cristóvão Colombo chega na América em 1492. No que hoje você chama de América Central, ele veio em 3 embarcações, Pinta, Nina e Santa Maria, até representa poucas embarcações, porque a Espanha não financiou, não quis gastar muito, até Cristóvão Colombo teve que fazer parte do financiamento. Havia uma certa desconfiança se a empreitada realmente daria certo. E aí o primeiro local que ele chega é uma ilha chamada de Guanaane, que ele vai batizar de São Salvador, onde hoje fica as Ilhas das Bahamas, tá bom? Depois ele parte para a ilha que hoje a gente chama de Cuba, depois ele vai para uma outra ilha que vai ser batizada de São Domingos, onde hoje é o Haiti e a República Dominicana. Então ele faz uma série de viagens ali na região do Mar do Caribe. E aí ele pensando em estar nas Índias, ele achou que era um outro lado do continente, né, da região oriental, ele vai chamar os seus habitantes de índios. E aí ficou o nome até hoje, né? A gente chama de índio ou indígena, mas o nome que Cristóvão vai dar é de índio, porque ele achou então que estava no território lá no Oriente. E ele morreu em 1506, achando que tinha chegado às Índias. Ele fez 4 viagens para a América Central, para o continente americano, e ele acabou morrendo tempos depois, nessa ideia que ele teria chego na parte oriental lá da região das Índias.
A conquista espanhola vai acontecer mesmo na parte continental aqui da América em 1519, com Hernán Cortés, quando ele chega lá onde hoje é o México, lá na Península de Yucatán, mas isso a gente vai falar em outro momento, né? O encontro com os astecas e por aí vai. Mas por que América, né? América vem de Américo Vespúcio, um dos navegadores que estava com ele, e aí, depois de 3 viagens, que o Américo vai falar, não, pera lá, eu acho que isso é um novo continente, isso são novas terras, não é parte da Índia lá, como o Cristóvão falou. Então Cristóvão morreu achando que eram as Índias, Américo falou que eram novas terras, e o continente acabou levando o nome dele. Américo Vespúcio batizou então, os navegadores batizaram esse lugar de América. E uma curiosidade é que uma das embarcações, a Santa Maria, alguns meses depois, ela naufragou numa das ilhas da América Central, e eles pegaram boa parte da madeira que eles conseguiram recuperar desse navio e construíram um forte chamado Forte de La Navidad. Foi o primeiro forte construído na América, o primeiro forte europeu, e eles deixaram alguns homens ali cuidando do local. E aí, meses depois, quando o Cristóvão voltou na sua segunda viagem para buscar esses homens, ou para ver o que eles tinham encontrado, estavam todos mortos. Um monte de cadáveres barbudos ao redor ali do forte. Não se sabe do que morreram, não se sabe se os indígenas que mataram. Então há um mistério aí relacionado aos homens barbudos que ficaram nas ilhas, na ilha onde naufragou então a embarcação chamada de Santa Maria. Bom, para você entender o Tratado de Tordesilhas, você tem que entender primeiro uma coisa. A relação entre Portugal e Espanha não era boa. Vamos lembrar que Portugal nasce de uma guerra contra a Espanha. Então, esses dois países eles começam a ter uma tensão política no seguinte sentido. As questões referentes aos domínios fora dos seus territórios não estão sendo bem resolvidas. Eles não sabem de quem que é quem essas terras encontradas entre essas duas grandes potências da época. E aí, uma solução é começar a assinar esses tratados. E o Tratado de Tordesilhas é o mais importante, que a gente já vai falar sobre ele. Então, para gerar um conflito, para gerar uma guerra entre esses dois países, era muito fácil, a tensão estava aumentando. Em 1480 foi assinado o primeiro tratado, chamado de Tratado de Toledo, só que ele não resolveu. E aí, 13 anos depois, o Papa Alexandre VI, um Papa espanhol, preocupado com a relação entre esses dois estados modernos católicos, ele escreve um documento, e os dois países assinam, que é a Bula Interquetera. O que é essa bula? A bula falava o seguinte: tinha um ponto de referência, a ilha de Cabo Verde, uma ilha africana, e 100 léguas depois dessa ilha, você contava de leste para leste, né? As terras sendo administradas por Portugal e a oeste as terras sendo administradas pela Espanha. Então tinha a ilha como ponto de referência, 100 léguas depois você tinha então leste e oeste a divisão entre Portugal e Espanha. Mais ou menos aí 600 quilômetros dessa ilha. Só que isso não resolve. Portugal queria garantir mais rotas. Portugal queria garantir as rotas que ela já tinha, que ele já tinha, né? E aí, essas rotas marítimas no Atlântico Sul, Portugal quer assegurar. Um ano depois, eles fazem um outro documento, outro tratado. Esse sim vai resolver, que é o Tratado de Tordesilhas. Vai resolver no momento, né? Que falava o seguinte: esse tratado tinha como ponto de referência a mesma ilha, Cabo Verde, uma ilha africana, só que agora não era mais 100 léguas. 370 léguas depois dessa ilha, aí sim teria um meridiano, uma linha imaginária. Leste seria então administrado por Portugal e oeste seria administrado pela Espanha. Claro, né, gente? Eles não sabiam o tamanho do território, eles não sabiam o tamanho da América, eles não sabiam o que eles iam encontrar. Então a Espanha acaba levando a melhor, né, nesses tratados aí. Mas saiba que o Tratado de Tordesilhas nasce nessa necessidade de Portugal garantir as rotas comerciais que tinha no Atlântico Sul, já que Portugal fazia o que a gente chama de périplo africano, né, faz lá o contorno africano. Então Portugal queria garantir isso e quem sabe também garantir o domínio sobre novas terras. Bom, a gente precisa ver quais foram as consequências dessas grandes viagens então. Primeiro, interação entre mercados mundiais, então você imagina o mundo começando a se conectar por essas grandes expansões marítimas. A Europa vai começar a acumular capital, vai começar a acumular bens coloniais pela relação do pacto colonial. Por exemplo, eu pego produtos lá da minha colônia e trago para a metrópole para revendê-los aqui na Europa. A escravidão também vai ser uma base econômica desse momento, que a gente vai trabalhar num outro momento, numa outra aula.
E tudo isso também vai influenciar a Revolução Industrial da Inglaterra no século XVIII, porque a Inglaterra também, né, vai fazer esse movimento de grandes navegações, mas a gente tem uma outra aula para explicar sobre isso. E o mais importante, a consequência mais impactante, que é o colonialismo, né? O mais impactante na história do Brasil nesse momento é que essas terras serão colonizadas. Os portugueses vão chegar no Brasil, os espanhóis vão chegar na América Central, então vai começar o que a gente chama de colonização americana. A era colonial vai começar nesse momento aí de grandes navegações, ou como consequência desse movimento de grandes navegações. E trocas culturais, dominação, invasão, e enfim, uma série de outros aspectos aí vão acontecer a partir dessas expansões marítimas. E a curiosidade que eu trouxe para vocês é esse mapa aí de 1507, feito por Martin Waldseemüller. A gente pode considerar esse mapa como a certidão de nascimento da América, porque é a primeira vez num registro cartográfico europeu que o continente americano aparece. No canto esquerdo do seu mapa você consegue ver. Claro, né, falta quase toda a América, mas você tem ali o contorno do Nordeste, um pedacinho da América Central. Então, foi um registro cartográfico feito pelo Martin através dos registros que o Américo Vespúcio deu. E aí, claro, né, esse nome vai ser batizado esse novo continente, só que daí muda para América. Então, é a primeira vez que o termo América vai aparecer no mapa, e é esse mapa que você está vendo aí na sua tela. Para finalizar, então, o que nós vimos hoje? O contexto espanhol para essas navegações ocorrerem, o início dessas navegações e a chegada do Colombo na América Central em 1492, os tratados, os acordos feitos entre Portugal e Espanha e as consequências dessas expansões marítimas. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.